Quem propaga desgraça é a mídia. Quem propaga desgraça é a TV. Já tem muita gente propagando desgraça, irmão. Seja anunciador de boas novas. Anuncie o evangelho do reino de Deus. Anuncie a palavra viva do Senhor, a palavra de poder, porque o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Lucas capítulo de número 4, versículos 18 e 19. O Senhor Jesus, ele estava no templo, e de repente lhe é dada uma oportunidade no templo. Ele abre o livro, no livro do profeta Isaías, onde está escrito: e o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os povos, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e a restaurar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Me ungiu. O que isso quer dizer, irmãos? Me consagrou, me separou, me capacitou, me potencializou para realizar a obra de Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: o Espírito de Deus está sobre mim, Ele me ungiu e Ele me capacitou, Ele me deu ferramentas necessárias para ser anunciador de boas obras. De Deus, porque aprendemos com Cristo a crer no poder do evangelho para curar. Aprendemos com Cristo no poder do evangelho para restaurar a visão dos cegos. Então eu te faço um convite nessa hora: seja uma voz profética nessa geração. Quantas pessoas não conseguem mais crer no evangelho? Quantas pessoas não creem mais no poder do evangelho? Quantas pessoas que te inspiravam outrora? Quantas pessoas de adversidade a nível mundial? Estou falando de uma circunstância que foge do nosso controle. Estou falando de algo que envolve toda uma sociedade. Não estamos falando de um problema singular. Não estamos falando da falta de dinheiro no bolso de um pai de família. Não estamos falando da enfermidade de uma pessoa da sua família. Estamos falando de um caos que está se propagando sobre toda a terra, derivado da promessa de Deus para o seu povo. Que promessa? Necessário que antes se cumpra a sua palavra. É necessário que tudo se cumpra. O próprio Jesus declarou: tudo passará, mas as minhas palavras não passarão. Então, irmãos, é esperado. Você, querido, que me vê nesta hora, você um dia falou desse momento para alguém. Você um dia falou desse princípio de dores para alguém. Chegou a nossa hora, como diz a canção de Ludmila Febre: chegou a nossa vez, chegou a nossa hora.
Chegou a nossa hora de quê, pastor? Chegou a nossa hora de levantar a bandeira do Evangelho. Chegou a nossa hora de declarar em quem nós confiamos. Chegou a nossa hora de dizer: eu creio no poder da palavra de Deus. Eu creio naquilo que a Bíblia diz sobre mim, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará ao meu favor. Eu creio nisso. Eu creio na palavra de Deus. Por quê? Porque Deus me ungiu, Deus me consagrou, Deus me capacitou, Deus me potencializou. De que forma? Colocando em mim o seu evangelho, colocando em mim as suas boas novas. Ele me deu o poder de ser feito filho de Deus, por crer no unigênito Filho de Deus. Entenda, você já é potencializado em Cristo, querido. João capítulo 1, versículo 12. Aos que creem no seu nome foi dado poder de ser feito filho de Deus. Poder. Você crê nisso? Efésios 6:10 diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu o que é que vai trazer sobre você pânico? Se você experimentou do poder do Evangelho de Deus sobre você. Você é um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. Quantas pessoas que um dia tiveram um atestado de óbito assinado e hoje estão de pé, porque Deus fez um milagre na sua vida, e agora você está sendo destruído, consumido, principalmente por dentro, principalmente na sua mente. Por quem, pastor? Pelo teu mal, contemplando a circunstância em sua volta com um olhar negativo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bons. Contemple esse cenário, irmãos, não como uma desgraça para o povo de Deus, porque a Bíblia diz que a ira vem do Senhor. Não é o diabo que está trazendo esse pânico, é a ira de Deus. Aí deixa eu te falar uma coisa, só abrir um parênteses, eu não quero atingir ninguém, mas eu preciso fazer esse parêntese porque foi a revelação que o Senhor fez. Pensa aqui comigo. Eu digo como Paulo falou, vou dizer na minha loucura, não é a palavra que diz, eu pensando com Deus. As pessoas estão comparando neste momento sobre esse caos que está instalado, comparando o Brasil com a realidade da Itália. Roma é a capital da Itália, não é assim? A Bíblia fala sobre a grande prostituta. Para quem conhece, não preciso falar mais nada. Onde está a grande prostituta? Onde está a mãe de todo o caos? Por onde começaria a ira de Deus? Querido, aquietai-vos, descansa o teu coração. Deus sabe em quem está tocando. Você está guardado pelo sangue do Cordeiro. Deus sabe quem está ferindo. Deus sabe. Deus sabe. Pastor, mas são pessoas velhas. Pastor, mas são crianças, querido. Quando Deus ordenava aos seus reis
para tomar uma cidade, como foi com Jericó. Ele falou: eu entrego nas tuas mãos os homens valentes de Jericó, o rei de Jericó, todos os homens, as mulheres, as crianças, os animais, tudo será destruído. Sabe o que está acontecendo, irmãos? As pessoas estão mal acostumadas com o poder da graça. Então se esquecendo da justiça divina. Eu sempre digo: pegaram Jesus em suas mentes, pegaram Jesus nas suas ideologias. Estou falando não dos de fora, estou falando dos nossos irmãos em Cristo. Pegaram o nosso Jesus. Sabe o que fizeram com ele? Domesticaram. Como, pastor? Está falando besteira? Está falando heresia? As pessoas estão mal acostumadas, estão dizendo: mas ele é Jesus, é o amor revelado para o mundo. A Bíblia diz que ele foi o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado. Mas o Senhor era manso e humilde. Ele era o Cordeiro, sim. O Cordeiro era um animal específico para sacrifício. Cordeiro era um animal específico para sacrifício. Ele vai ser sacrificado novamente. Ele ainda é o Cordeiro. O Cordeiro já foi sacrificado. Ele é o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Aqui é onde eu digo: estão domesticando o meu Jesus. Estão querendo fazer do leão um gatinho. Estão querendo minimizar o nosso Senhor. Estão querendo ridicularizar o nosso Senhor. Estão querendo escarnecer o nosso Senhor. Queridos, a Bíblia diz: de Deus ninguém se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Entenda, o Senhor ele precisa imperar sua justiça para mostrar que Ele é Deus. Se você serve ao Senhor em fidelidade, descansa o teu coração, contempla com bons olhos, e todo o teu corpo será luz. Creia no poder do Evangelho. O caos, irmãos, não é nada mais, nada menos do que um cenário para a manifestação do poder de Deus. O caos é o cenário perfeito para Deus manifestar o seu poder e a sua glória. Só que diante disso, Deus vai precisar de pessoas para, através das pessoas, manifestar o seu poder. É nesse momento, meu irmão, minha irmã, que o meu Deus, o teu Deus, Ele está contando contigo, para que você se levante como um valente nessa terra, para que você não baixe sua cabeça, para que você não deixe de crer no poder do Evangelho, mas que você vá para cima do seu inimigo em nome de Jesus. Deus já preparou um cenário perfeito para estabelecer você nessa terra. Observe bem, diante de Davi estava Golias. À toa, né? Aquela situação. Davi chegou, Golias estava ali passando e eles se encontraram, não é verdade? A Bíblia diz que eles estavam ali há dias. O exército de Israel de um lado, o exército dos filisteus do outro, entre eles o vale e um gigante aterrorizando toda uma nação. Um único homem aterrorizando toda uma nação. Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Uma nação inteira está sendo abalada, está sendo aterrorizada.
por um único nome nesse momento. Nem vou propagar, mas você já está entendendo isso. Observe bem, 1 Samuel capítulo 17, 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Observe as palavras de Davi, um menino falando com o rei. Ei, reis, ei, líderes poderosos de Deus, tem meninos sendo levantados na terra para falar para você: não desfaleça o coração desse povo, porque Deus vai levantar um pequeno para confundir grandes. Deus vai levantar alguém que creia no poder da sua palavra. Deus vai levantar um menino que confia no poder do Evangelho e vai revolucionar toda uma nação. Davi disse a Saul, 1 Samuel capítulo 17, versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Dele quem? Golias. Não aterrorize a nação, rei, por causa de Golias, queridos. Pessoas que conhecem a palavra de Deus, pessoas que conhecem a Deus, que caminham com Deus, estão aterrorizando a nação inteira. Não aterrorize, não faça isso. Confia no Senhor, porque Deus vai levantar alguém corajoso para pelejar contra este inimigo. Davi viu em Golias, preste atenção, a oportunidade do cumprimento da promessa de Deus em sua vida. Deus um dia falou com você que te levantaria com uma voz profética nessa geração. O caos está aí, querido. Aproveite essa oportunidade. Lembra do que eu te falei no início? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se você olhar essa situação como um desastre para a tua vida, para a tua casa, tu nunca confiou no poder de Deus sobre a tua vida. Mas se você olhar essa situação em volta de você, onde toda a humanidade está sendo aterrorizada, onde uma nação inteira está sendo aterrorizada, onde seus irmãos em Cristo estão em pânico, sendo aterrorizados, e você entender que isso é uma oportunidade que Deus está te colocando diante de um gigante, para confiar no Senhor e enfrentar este problema e profetizar, não o caos, mas as boas novas de Deus para a tua vida. Então disse o Senhor a Samuel. Deus viu uma grande oportunidade. Davi viu uma grande oportunidade do cumprimento da promessa de Deus em sua vida. Qual era a promessa? Deus prometeu que iria fazer de Davi rei. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 diz: então disse o Senhor a Samuel. Disse o Senhor a Samuel: enche um chifre de azeite e vem. Olha só, enche um chifre de azeite e vem. Deus poderia ter dito: enche um chifre de azeite e vai. E vai. Lembra dos discípulos? À beira do mar da Galileia, Jesus falou: entre no barco, vão para o outro lado, eu vou orar. Nos encontramos do outro lado. Em outras palavras, Jesus falou: entra no barco e vai. Jesus estava no monte, orando. Entra no barco e vai. Agora ele dá uma direção para Samuel: enche um chifre de azeite e vem. Quando Deus chamou você,
Quando Deus fez uma promessa na tua vida, meu irmão, e o dia da promessa de Deus consagrar você para algo específico, eu te garanto, meu irmão, antes do problema chegar, antes da adversidade chegar, antes do homem chegar até você, o Senhor já estava contigo. Antes de Samuel chegar na casa de Jessé, Deus já estava com Davi. O Senhor estava chamando Samuel, não estava mandando ele ir, estava dizendo: venha ao meu encontro, já estou aqui, porque Deus tem promessa na vida de pessoas que confiam no seu poder. Enche o chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita. Olha bem, enviar-te-ei a Jessé. Olha que diferença. Vem, enviar-te-ei a Jessé. O chifre de azeite era para ungir Davi ou Jessé? Jessé estava em casa, Davi estava no campo. Enche o chifre e vem ao meu encontro, onde está Davi. Mas antes disso, vai até. Ele precisa te apresentar os filhos, porque eu tenho dentre os filhos de Jessé um que eu escolhi para ser rei. Promessa. Filho de Jessé, da tribo de Judá. Quem era Davi? Quem era aquele menino? Um menino ruivo. A Bíblia diz que de boa aparência, baixa estatura, um improvável, discriminado pela própria família, filho de um judeu com uma moabita, mestiço, neto de Boaz, improvável, não tinha linhagem para ser rei. Um improvável no meio da multidão. Era tão menino que não prestava nem para servir no exército de Saul. Era improvável, mas o Senhor já o tinha visto. O Senhor já viu você, meu querido, onde você está. O Senhor, Ele já viu você nessa situação que você se encontra. Ele está com os olhos fitados sobre a tua vida. Ele só quer que você creia no poder do seu Evangelho. Ele já viu você, Saulo. Ele já viu você, Rafael. Ele só quer que você creia no poder do seu Evangelho. Observe bem. Ele viu então diante da sua vida uma oportunidade para cumprimento da promessa de Deus. Para a promessa, fazê-lo rei. Mas por que, pastor? O que tem a ver ele matar ou enfrentar o gigante com a promessa de ser rei? Ele viu ali, além da promessa, a oportunidade. Entenda, ele precisava matar o gigante para casar com a filha do rei. Casando com a filha do rei, ele estava próximo do trono. Observe o que a Bíblia diz. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 22 a 25 diz: E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu para a batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se eles estavam bem. Versículo 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel
vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Todos os homens, todos os valentes, todos os guerreiros, quando se deparou com o gigante, fugiu. Quer conhecer quem é o valente? Tenha diante dele um grande problema. Quer conhecer quem confia no Senhor? Coloca diante dele o caos. Quer conhecer quem realmente é um soldado de Cristo? Apresente a ele um adversário que cause desvantagem na batalha. E aí nós vamos ver a diferença daquele que serve para o que não serve, do que crê para o que não crê. Diante do problema, diante do gigante, diante do caos, todos correram, todos temeram, todos fugiram. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A dizer, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Aí Davi estava perto, ouviu isso. Davi falou: como é que é? Repete aí, fala de novo. Quem matar aquele homem, o rei vai dar a filha para casar, e vai dar mais o quê? Vai livrar do compromisso de pagar imposto. E o que mais? A casa desse homem não será mais escravizada, estará fazendo parte da província do rei. Sabe a revelação que Deus me dá? No momento do caos, quando todos estão fugindo por medo, quando todos estão correndo, assustados por não confiar em Deus. Ei, Davi, é nesse momento que você precisa se levantar, porque há diante de você uma oportunidade para Deus cumprir a promessa que Ele fez sobre a tua vida, meu irmão. Se levante diante dessa adversidade, se levante diante desse caos, porque não tem mais nada a fazer a não ser enfrentar o problema. O problema é iminente, o inimigo é verdadeiro, ele está diante de você, a situação é existente, meu irmão, mas Deus está oferecendo vantagens, Deus está oferecendo oportunidade, e se você confiar no poder da palavra de Deus, Ele vai fazer com que você se assente no trono de glória. Não fuja por medo, confia no Senhor. Ele é o teu escudo, Ele é a tua rocha, Ele é a tua fortaleza. Confia no Senhor e faz o bem. Salmos 37. Confia no Senhor e faz o bem, e verdadeiramente serás alimentado e habitarás na terra que o Senhor te prometeu. Confia no Senhor, faz o bem, vai para cima, vai para cima, exercendo sua profissão de apacentar ovelhas. Davi enfrentou situações desafiadoras com o urso e com o leão, com o urso e com o leão. Deus precisa nos provar antes de entregar em nossas mãos a responsabilidade de uma reina. Deus precisa saber quem é você, porque Ele está te chamando pelo nome nesta hora, porque Ele está depositando em você a sua confiança, porque Ele está depositando em você as suas armaduras.
Ele está te capacitando, Ele está te ungindo, Ele está te potencializando. Então você precisa entender que o seu Deus, Ele está proporcionando para você oportunidade de virar esse jogo e honrar o nome do Senhor. 1 Samuel capítulo 17, versículos 34 e 35. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, e os feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Olha só. Mas você é só um menino, meu filho. Você não tem qualificações para isso. Você nunca empunhou uma espada em sua mão. Você está desprotegido. Você nem uma armadura tem. Como é que você vai enfrentar esse guerreiro? As pessoas podem até não te credibilizar. As pessoas podem até não acreditar na sua capacidade. Mas aquele quem chamou, Ele é fiel, Ele vai cumprir sobre a tua vida todas as suas promessas. Ele é quem te dá o vigor, Ele é quem te capacita, Ele é quem restaura as tuas forças, Ele é quem te arma, Ele é quem te protege na batalha. É o Senhor, o Deus forte na batalha. E Davi começa então a contar as suas experiências a Saul. Ele diz: não se preocupa, meu rei, isso aí para mim não é nada. Eu, como pastor de ovelhas, pastoreando as ovelhas do meu pai, enfrentei situações piores do que essa. Enfrentei bestas feras do campo. Uma certa vez eu estava apacentando as ovelhas, de repente veio um urso e pegou a ovelhinha do meu pai, e eu matei o urso. E daqui a pouco, quando eu escapo do urso, está o leão atacando do outro lado. Eu peguei pela barba do leão. Imagina o que Davi está falando. Pegou o leão de mão pela barba. Quem é Golias diante de Davi? Ei, Davi, se levanta nessa noite, se levanta nesse momento. A situação está diante de você, mas Deus já lhe deu experiências lá atrás. Você só precisa confiar no poder de Deus sobre a tua vida, porque você já passou por situações piores. Deus já tirou você de um coma, Deus já tirou você de uma situação adversa, onde todos duvidavam do poder de Deus sobre a tua vida. Naquele momento você e Deus, você confiou, não tinha ninguém olhando, o caos não era geral, não era uma nação, era só você. As ovelhas, o urso e o leão, era só você e o seu problema. Deus estava lhe assistindo. Você deu prova de que Deus era na sua vida. Você já tem experiências, meu irmão. Você já tem experiências para nessa hora o poder de Deus se manifestar sobre você e você tirar de letra diante